Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos no ar com a 7ª edição do nosso podcast. Esse que vos fala sou eu, Caio Meirelles. Eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, o quebrador de controles de televisão, para mais um episódio sobre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Lucão, tudo bem contigo? Não muito, mas depois dessa intro ficou melhor. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Tirando esse destaque do controle, que no decorrer do episódio de hoje a gente vai explicar, dois destaques. O primeiro é para a atuação do Cássio, que para mim já ganhou o calvo da rodada assim, a gente abre votação. E o segundo, eu queria mandar um abraço e alertar a todos que o Digão, que é um amigo nosso e ouvinte do podcast, é o maior boca de cemitério que eu conheço e talvez zicou da São história. Paulo? Porque foi... Não, ele zicou o livro. Ele falou que o City era um time horrível, poqueiro e coisas do tipo. No que ele terminou de digitar, o City Virou em 5 minutos, né? Então exato. E parabéns para os campeões, os que se sagraram campeões hoje, né? Tanto o City O quanto Milan o Milan. voltou, o maior da Itália está vivo e vai jogar pelo Vasco. Lucão, seguinte, a rodada começou, na verdade, com um jogo adiantado, né? Bragantino e Atlético Mineiro, que foi 1-1. A gente já comentou sobre esse jogo, então eu já vou pular, que eu quero falar do que aconteceu ontem à tarde no Maracanã, às 4h30. Dá pra falar aí. Que foi? O que dá pra falar? Que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo. Aonde? Tu não viu o jogo? Aonde perdimos? Flamengo e Goiás. Antes disso, um abraço pro Digão, boquinha de cemitério. E aí, você assistiu o jogo do Mengão? O que você achou? Eu acompanhei os lances, eu assisti quase tudo na íntegra depois, né? Cara, não é aquele Flamengo empolgante ainda, mas eu gostei da formação dele ter usado o Pedro e o Gabigol fazendo uma outra função. Eu achei até que o Gabigol ele foi um dos melhores da partida pelo lado do Flamengo. E o Goiás, ele praticamente não fez nada o jogo inteiro. A chance que teve com o Apodi, eu acredito se fosse gol, ia voltar, porque na minha visão... Sério, eu achei muito lance mesmo. Normal. Que os caras se trombaram ali, sabe? Então, porque, tipo, o jogador do Flamengo, ele meio que ele tá na frente. Quando o Apodi, ele vai mudar de direção, o pé acaba esbarrando no jogador do Flamengo, que faz com que o jogador caia e, consequentemente, isso é falta. Infelizmente, assim, ou felizmente, é falta. Mas, resumindo o jogo, o Flamengo não foi aquele Flamengo empolgante, acho que do meio da semana jogou muito melhor, mas conseguiu a vitória e meio que vai afastando assim a crise que tá Precisava, né? acontecendo. Precisava vencer esse jogo contra o Goiás. Não foi realmente a melhor atuação do Flamengo, principalmente no segundo tempo, caiu muito de rendimento, mas não foi um jogo de muita chance também, né? Foi um jogo bem pegado. O Apodi não pode perder aquele gol que ele perdeu, independente de ser falta ou não, e teve vaias de novo, né? Não só pro time, quando ainda no segundo tempo estava 1-0, mas também para o Paulo Souza. A torcida do Flamengo segue loucamente pedindo o Mister. O que você achou do rolo aí do Diego Alves que aconteceu essa semana? Cara, eu achei que... beleza, você tem um problema ali, mas acho que não precisa expor da maneira que foi exposto. Ainda mais no momento que o time vive, né? Então, beleza, o Diego não tá fazendo nada, não tá treinando e coisas do tipo, mas eu acho que se o seu cargo já tá meio que em risco. A sequência de jogos não tá sendo boa, toda a especulação do Jorge Jesus e Cuca e, cara, N treinadores. Aí você, acho que após a vitória, né, que ele comentou, do meio de semana, que ele soltou essa bomba. Foi depois da vitória contra a Católica. Isso, então. Eu acho que, cara, o time já meio que já tem uma crise estabelecida. Você ganhou um jogo e jogando bem, valoriza o resultado. Não joga mais lenha na fogueira, porque é mais um motivo para meio que o treinador cavar a própria cova. Apesar que o time do Flamengo em si, pelo menos conforme joga, ele vem meio que demonstrando apoio ao treinador. Mas é muito problema externo que eu não sei se realmente o
ele vai aguentar mais tempo, assim, sabe? Eu acho que, principalmente com esses problemas com esses figurões do elenco, né? Diego Alves, Diego, continuo com a mesma opinião de que o Paulo Souza não será o treinador do Flamengo no segundo semestre. Não sei também se será o Jorge Jesus, né? Dizem aí que alguns dizem que ele está palavrado com o Fenerbahçe, outros que não. Concordo com você, ele não precisava ter levantado essa questão do Diego Alves, mas, cara, eu vejo um problema muito grande da diretoria do Flamengo, que é não conseguir se desfazer desses jogadores, sabe? Porque tá claro, Paulo Souza já falou pra todo mundo que ele não conta com Diego e Diego Alves. Eles não vão jogar. E ponto. E a diretoria do Flamengo, de certa forma, apoia essa decisão do treinador. Cara, por que você não senta com esses atletas, então, e procura um outro clube pra eles? Porque não faz bem pro elenco também, de maneira geral. Você manter esses caras insatisfeitos, e ainda mais com o poder ali de bastidor que ele tem dentro do elenco. Então, não seria melhor agora em junho negociar esses dois? Então, e ainda tem a questão dos 7 jogos, né, do brasileiro, que, consequentemente, nenhum dos dois ali vai não fazer. Não vão, nenhum e tem dos dois mercado pra jeitos. jogar aqui ainda, entendeu? Não seria uma negociação difícil. Sim, e tem também um ponto que pode começar a se pensar é o Marinho, né? O Marinho, esses últimos jogos, eu nem sei se ele tá é machucado, relacionado, não acho tá, que o Marinho? foi, mas, cara, sinceramente, eu confesso que eu não sei, porque faz muito tempo que eu não ouço Se eu não me falar engano, ele dele. tá machucado. E ele já não vinha sendo utilizado. Quando ele vinha sendo utilizado, ele jogava ali pelo lado do campo. Como o Flamengo joga com 3 zagueiros, boa parte das vezes, né? Agora joga com um só, que todo mundo tá machucado. Ele costumava jogar ali pelo lado esquerdo, que é uma função totalmente diferente do que ele fazia no Santos. Mas é um outro jogador também que dá pra ficar de olho, que eu acredito que ele não vai se render da maneira Eu acho que ele todo fica mundo até o final esperava. dessa temporada e sai do Flamengo, mas não vejo ele indo muito além disso, não. Querendo ou não, a cada momento que se passa, esse elenco do Flamengo, ele vai mostrando que ele precisa ser, de certa forma, reformulado, né? Principalmente em relação a esses caras que estão ali há muito tempo. Nessa barca, consequentemente, entraria um jogador ou outro que chegou agora, e eu vejo o Marinho, cara, destaque pro Rodrigo Caio, né? Que se machucou, já voltou e jogou muito bem ontem. Essa dupla de zaga com Rodrigo Caio e Pablo do Flamengo, talvez seja até a titular, viu? Melhor até que o Davi Luiz, estava aqui pensando. Sim, é questão até de idade, assim, de preparo físico. Eu acho que é a zaga que O vai Davi não faria o sobressair. volante não, nesse time do Flamengo? Não é melhor que o Arão? Faria. Cara, boa pergunta, hein? É porque eu acho que o Arão é volante de ofício, né? Mas pelo momento, eu acho que valeria o teste. Ou até em alguns jogos que, por exemplo, que o Flamengo precise mais do resultado, que tem que fechar a casinha ali, valeria jogar até com os dois. Eu também acho que o Rodrigo Caio saudável, ele é disparado o melhor zagueiro do Flamengo. E o Pablo também, eu acho que pro nível do futebol brasileiro, ele é um puta de um zagueiro. Mengão que com essa vitória sobre o Goiás, Lucão, deu uma fugida ali, né, da zona de rebaixamento, abriu 3 pontinhos, foi pra 14º, e o Goiás acabou caindo 2 posições, na verdade, né, ficou com 8 pontos, é o 15º. Mas, dadas as devidas proporções, foi um resultado justo. E feliz pelo Pedro também, né, titular, voltou a marcar pelo Flamengo, depois de todo aquele rolo que deu, né. Fez uma... Ontem teria tirado ele, não teria tirado o Gabigol, mas foi uma boa partida dele. No meio de semana contra a Católica também ele jogou muita bola. E cara, eu acho que dá pra jogar Pedro e Gabigol, sabe? Não são jogadores tão parecidos assim pra um ficar no banco do outro. Você não acha, não? Não, concordo. Inclusive, ia levantar um ponto. Não é meio que uma comparação de técnica, mas é mais do posicionamento que possivelmente o Gabigol ele irá fazer quando o Pedro jogar. Mas ele não lembra um pouco assim do que o Luciano faz no São Paulo, de ir buscar o jogo, de sair da área, de articular. Aí eu já não tô falando da questão de qualidade, mas sim da função tática que ele tá fazendo hoje. Que ele Sim, porque ele acaba jogando longe da área, né, de certa maneira, principalmente na criação de jogadas. E aí quando você tira o Gabigol da área, mas você tem um cara como o Pedro pra finalizar, você acaba não sofrendo tanto e sentindo tanta falta. Então, eu acredito que o Pedro possa jogar ali como um camisa 9 e o Gabigol como um segundo atacante vindo de trás, ajudando na armação de jogadas, caindo pelas pontas numa jogada ou outra. Não são jogadores tão similares assim. E o Pedro é muito bom de bola, né, cara? É complicado pra ele ficar esse tempo todo no banco de reservas. Pro potencial que ele tem, realmente não faz sentido. Tomara que o Paulo Souza continue mantendo ele no time titular. Se eu não me engano, ontem foi o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e que garantiu a vitória ao Flamengo, graças ao senhor Apodi. Perdeu um gol feito, Lucão. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
Seguinte, 4h30 também rolou Atlético Goianiense e Coritiba. Viu os melhores momentos desse jogo? Eu vi os melhores momentos porque eu tava vendo do Flamengo na hora. Eu vi e, cara, me surpreendeu o resultado pela maneira que foi o jogo, que o Coritiba, ele foi muito superior, perdeu muita chance. Perdeu 2 zagueiros E também, o né? Atlético Cara, eu soube acho que é a primeira aproveitar. vez que eu vejo os 2 zagueiros de um Sim. time serem expulsos no mesmo jogo. Exatamente. E agora o Atlético com a chegada do Jorginho, né? Vamos ver se o time se estabiliza, porque sofreu alguns baques no decorrer da temporada, né? No decorrer do campeonato. E o Coritiba, cara, você acha que o Coritiba ele já tá começando a dar aqueles sinais do time que não vai ser mais que isso? E a empolgação do começo do campeonato parece que aparentemente já Cara, eu acabou. acho que não. O Goianiense foi melhor, eu achei o Goianiense melhor que o Coritiba, mas foi um jogo que foi bem pegado e digamos que ele foi decidido ali aos 44 do segundo tempo, né, quando o Ayrton fez o gol. Mas o Coxa teve sim chances de empatar essa partida. Acho que é o tipo de derrota que não estava dentro dos planos, porque é perder para um concorrente direto numa possível briga contra o rebaixamento, mas foi um jogo pegado. Eu acho que para a pretensão do Coritiba no campeonato e para o time que ele tem, por mais que seja confronto direto, digamos que pode estar dentro dos planos perder para o Goianiense lá. Até porque o Goianiense precisava reagir nesse campeonato brasileiro e trouxe o Jorginho justamente para isso. Então, ainda mais agora que venceu no meio de semana também Sul-Americana, vai brigar aí pela classificação, coisas do tipo. Portanto, não me surpreendeu, me surpreende o resultado, na verdade. Se fosse um empate, eu acho que estaria de bom tamanho entre esses dois. E quando você tem 2 jogadores expulsos de defesa também, né? É complicado. E seria mais um empate que o Atlético sofreria em casa, praticamente com a faca e o queijo na Exatamente, mão, né? então não podia deixar essa chance passar, sabe? Portanto, mérito do Goianiense, que aproveitou as oportunidades, fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois fez um gol no finalzinho do segundo, né? E aí, como a gente comentou, o Henrique e o Luciano Castan foram expulsos. O Luciano Castan foi no finalzinho, fez uma falta muito, muito dura, foi expulso com razão. E aí o Coritiba acaba... O lance da expulsão do Henrique foi para parar um Foi. contra-ataque, não foi? Que ele praticamente era o último homem, né? Exatamente. E aí ele fez a falta ali no meio campo, tomou o vermelho, cara, justo. E aí a falta do Castan não tinha nem como questionar isso. Não, ali era vermelho mesmo e... Não, os cartões eles foram bem aplicados. Falando em arbitragem, que teve alguns lances polêmicos dessa rodada que a gente vai comentar, mas o juiz, eu acredito que foi uma partida segura, assim. Vence a sua primeira no campeonato, chegou ali a 6 pontinhos, né? É o 17º, precisava dar uma certa respirada. O Coritiba ficou ali estacionado com os 10 pontos em 7 jogos, não acho que tá ruim, mas das últimas 3 partidas perdeu 2 o time do Coritiba, só que faz pelo menos um começo de campeonato acima do esperado o time do Coxa. Eu acho que é o tipo de derrota que faz parte do percurso, sabe? Não foi nenhum absurdo. E o Jorginho, de novo, reassumindo o Atlético Goianiense, ele já chega surtindo um certo efeito, né? Que eu ainda acho que esse time do Goianiense ele é bem abaixo do nível da Série A para esse ano. E a briga dele é essa, cara, é brigar para não cair, então vencer esses confrontos diretos lá na frente podem ser muito importantes. Ontem foi um deles. Graças a Deus. Bem. A gente está se conhecendo muito bem, nosso trio ali da frente está movimentando muito bem. Graças a Deus. Falando em confronto, não de certa forma direto, né? Mas de 2 times que, digamos que jogam parecidos, Santos e Ceará também jogaram ontem, lá na Arena Barueri, 25 mil pessoas na Arena Barueri, nesse frio que tá em São Paulo, 6h30 da tarde de um sábado, Peixão empatou com o Ceará e pra mim, o Santos foi garfado. Não anularia aquele gol do Léo Batistão. Pra começar, não foi nem falta pra mim. Os dois estão disputando a bola e ambos estão puxando a camisa um do outro. E eu também nem marcaria falta. Pra mim, segue o jogo normal e, cara, foi muito antes do gol acontecer aquilo ali, pô. Não tem explicação o VAR chamar pra um lance como esse. Não dá, não tem como. Ali pra mim não foi falta, porque foi uma disputa ali. Tanto que os dois eles estão se agarrando praticamente. Então eu não marcaria falta por causa disso. Inclusive, teve um lance não parecido hoje no jogo do Fortaleza, o gol que foi anulado do Fortaleza, que a gente vai falar depois também. E eu, voltando ao lance, eu não daria falta. Falando do jogo pra mim, eu acredito, tirando o clássico de hoje, talvez tenha sido o melhor jogo da rodada. Um jogo bem franco, bem aberto. Os dois eu acredito que poderiam ter saído pelo menos com um golzinho. Empate até de certo modo, tirando
essa polêmica e o gol incrível que o Angulo perdeu, Eu tinha esquecido bate desse ele lance, meio meu que... Deus do céu. Você achou que o Apodi O do perdeu Angulo um foi gol, pior. o Angulo, tirando esses fatores, eu acredito que foi um resultado, de certo modo, até justo. Poderia ter saído um gol para ambos nesse jogo, que ficaria um pouquinho mais interessante. Mas foi um resultado, de certo modo, Foi justo, foi justo. O Santos produziu mais, mas o Ceará ainda teve umas chances ali no primeiro tempo de fazer o gol, acabou desperdiçando. E, cara, o Ceará é simplesmente o melhor time da primeira fase da Copa Sul-Americana e ainda corre o risco de não se classificar, dependendo do resultado, contra o Independente na Argentina na última rodada. Mas é um time que venceu na primeira rodada do Brasileiro e de lá pra cá não conseguiu mais. Foram 3 derrotas e 2 empates. O Ceará que tem um jogo a menos. O que o Dorival precisa fazer pra conseguir, sabe, equalizar esse time? É que, querendo ou não, o nível da primeira fase da Sul-Americana ele é muito fraco, né? Mas eu vejo no Ceará um time que ele performa bem, mas ele não consegue pontuar no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que talvez, não acredito que seja o mesmo problema do Atlético Goianiense, que o Atlético não consegue segurar o jogo, porque o elenco ele é mais limitado. Mas eu acho que falta não é fechar a casinha, mas eu acho que falta mais solidez defensiva pro Ceará. Isso até contra o Palmeiras mesmo, foi a partida que o Ceará ganhou. O Palmeiras até o fim do jogo ele teve claras chances de empatar, e até mesmo de se empatar virar o jogo. Então eu acredito que o Ceará às vezes sofre um pouco do mesmo problema que o Fortaleza, só que o Ceará ele não cria tanto e ele não joga tão escancarado quanto o Fortaleza joga, porque o Fortaleza é um time que joga, mas ele permite jogar. O Ceará ele tenta propor seu jogo, ele tenta criar jogadas, só que a parte defensiva do time eu acho que não tá consistente ainda. Nesse ponto eu concordo. Perde muito gol também o time do Ceará, Ave Maria. O Mendonça é o artilheiro do Ceará no ano, pra você ter uma noção. E o Mendonça finaliza mal, então isso já dá um indício aí do que acontece. E empate amargo pro Santos, né? E se tivesse vencido, era o vice-líder do campeonato com 13 pontos. Mas, cara, eu acho que pro que foi o Campeonato Paulista do Santos e pro que se esperava no Campeonato Brasileiro, não tá ruim. Você consegue ver ali identidade do Bustos nesse time do Santos, que melhorou bastante, mas ainda tem alguns pontos, principalmente defensivos, que pode ajustar. Mas precisava ter pontuado ontem, né, para se manter vivo nessa briga aí pelo topo da tabela. Ia pelo menos fazer uma pressãozinha no Corinthians. Ele acabou ficando com 11 pontos em sexto, sabe? E aí o Ceará tá lá em 19º com 19. Não foi bom para ninguém esse empate, né, pra dizer a verdade. Tá ruim pros dois. É pior pro Ceará do que pro Santos, mas foi ruim em questão de pontuação, foi Os ruim dois pros que dois mesmo. seguem vivos, né, na Sul-Americana. E triste também pro Léo Batistão, que foi a melhor partida que ele fez. Jogou muito bem esse ontem. ano. Ele merecia o gol e... Pô, acontece, né? Só Mais um erro de arbitragem. Quando não tiver erro de arbitragem no Brasil é porque não tá tendo futebol. Mas assim, você já depilou alguma moça, assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Próximo jogo, Juventude. Nossa, Juventude tomou uma peia do Palmeiras ontem, que meu amigo, hein? 3-0 para os comandados. Teve muito jogo no sábado, né? 3-0 para os comandados de Abel Ferreira. O Palmeiras passeou, né? Acho que não teve neblina. Se tivesse neblina... Não teve. Você resumiu o jogo. Teve bicicleta do Rony ontem também, que ele chutou a bola na própria cara. Vou até me montar um pouquinho pra eu tossir, porque... Esse lance ficou muito... É impressionante, todo jogo Olha ele que deu uma hora uma ele vai bicicleta acertar, errada. velho. Eu tenho certeza que será contra o São Paulo. Eu tenho certeza. É capaz mesmo, Do de meio fora campo, da área eu não ainda. duvido, cara. A prática leva à perfeição. Tá demorando pra sair, tá, mas uma hora ele vai É acertar. questão de tempo, né? O Palmeiras que não teve Rafael Veiga, mas o Gustavo Scarpa, o trio do meio campo, na verdade, né? O Scarpa, o Zé Rafael e o Danilo jogaram muita bola ontem. O Zé Rafael, inclusive, que fez o primeiro gol do Palmeiras, né? Belo gol, chutou bem ali de fora da área, né? Chutou colocadinho, sem chance pro goleiro. O Rony fez o segundo, e aí lá no finalzinho do segundo tempo, o Gabriel Menino andava sumido, né? O Gabriel Menino fez o 3-0 pro Palmeiras. É porque o parceiro de balada dele exato. foi vendido, né? Então agora ele tem que Paulo voltar a jogar pertinho, mesmo. cara. Com a grana que esses caras têm aí, dá pra fazer um pagode. E o Juventude? Você tem um bom ponto. O que esperar do Juventude, Lucão? Acho que o mesmo
do que a gente pode esperar do Atlético. Do Ceará eu acredito que não, mas do Atlético, do Curitiba, vou até ser um pouco polêmico, do Tô contigo nessa, Fortaleza. tá ficando perigoso. Que o Tá perigoso já, né? Não tá ficando. Por mais que a gente vá falar daqui a pouco, mas já é um sinal de alerta já. Mais do que ligado desde o começo do campeonato. Mas é um time um pouco mais arrumado do que era antes da chegada do Eduardo Batista. E o centroavante atacante, né? O Pita, ele tem bastante Ele tava qualidade, né, jogando cara? no Huesca da Espanha, né? Tá emprestado Ele- pro Juventude. Então, joga fora da área, dentro da área, ele tem bastante recurso, hein? Olho nele. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou até. Não, faz. Vou deixar pra próxima. Vou Vai. deixar pra próxima. Manter o segredo aí e no próximo episódio eu faço. O Palmeiras, que, cara, ninguém falava do Palmeiras aí no Brasileiro e tal. Perdeu lá na primeira rodada pro Ceará. De lá pra cá não sabe mais o que é isso. 12 pontos e já é o vice-líder. O Palmeiras venceu ontem e ganhou 7 posições. 7, já tá ali, ó, batendo na porta do Corinthians. E aí você pega, bateu em todo mundo na Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil, é vice-líder do Brasileiro, tá ruim? E campeão paulista, né? Não dá nem pro torcedor reclamar do Palmeiras, nem se ele quisesse reclamar do Palmeiras nesse momento. Porra, não tem nem o que falar, mano. E já se continuar nesse ritmo aí, ele é forte favorito a ganhar o brasileiro. Você acha que tem elenco com uma certa pra jogar o Brasileiro e a tranquilidade. Libertadores? Acho. Sinceramente, eu acho. Porque o Abel, ele roda bem o elenco. O Palmeiras não costuma ter peças assim lesionadas, igual o caso do Flamengo. E é um time muito centrado. É um time que sabe o que tem que fazer, não cai Qual em que é o lema perigo lá? do Cabeça fria, adversário. mente forte? Qual que é o lema do Abel? Mano, Eu vou procurar aqui. eu não faço Pode ideia. continuar, eu vou procurar. Eu lembrei até de uma frase do Chaves, que é barriga cheia, coração contente, mas dessa daí Achei eu não aqui, lembro, ó. não. Lema do Abel. Ah, é alguma coisa lá do coração frio, cabeça quente, alguma coisa assim. Eu esqueci. Eu esqueci agora, mas que. Mente vazia, oficina do diabo, Pô, que essas puta coisas aí. treinador é o Abel Ferreira, né? Disparado o melhor técnico do futebol brasileiro. Tem Disparado. como questionar esse cara. Apesar que o Rogério Ceni se esforçou muito hoje para tomar Durante esse 45 posto. minutos, né? Porque depois. E aí, cara, o Palmeiras tá aí. Se bobear, o Corinthians não ficar esperto na próxima rodada. É que a próxima rodada tem clássico, né? Pro Palmeiras contra o Santos e o Corinthians enfrenta o América. Mas, cara, se não abrir o olho, até porque o Palmeiras já tá classificado na Libertadores, é o time com melhor campanha. Então, tudo leva a crer que nas oitavas de final vai enfrentar um dos piores segundo lugar, cara, meio do ano já, o Palmeiras tá conseguindo uns pontinhos importantes nesse começo de Campeonato Brasileiro. Eu acho que se não abrir o olho, tem como beliscar sim, viu? Inclusive, essa questão do pior segundo lugar, eu acho que tem chance de ser o próprio Corinthians, Cara, não? só se o Corinthians perder na arena pro Always Red. Tem que ficar de olho nisso. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas seria um cenário muito Não, catastrófico. seria, mas eu acredito que o Corinthians passe em primeiro sim no grupo da Liberta. Parabéns aí para os comandados de Abel Ferreira. Então e o Fagner, que eu sempre falei que o melhor lateral direito do Brasil é o Fagner. Ô Fagner, o cantor, né? Porque você é um mascarado do caramba, né? Falei em Libertadores, né? Já vamos dar um gancho aí pro próximo jogo, então. América Mineiro e Botafogo. A América que está oficialmente eliminado da Libertadores. Cara, impressionante como esse time do Atlético Mineiro perde gol, cara. É inacreditável. Os caras criam pra, sei lá, ganhar de uns 3-0. Eles conseguiram tomar um empate do Tolima em 2 minutos. E agora nesse jogo contra o Botafogo, jogou melhor e no finalzinho tomou o gol do Erisson. Foi o jogo do Boi e do Touro, né? O Boi Bandido marcou pro América Mineiro e o Erisson marcou pro Botafogo no segundo tempo. Queria te fazer uma pergunta sobre esse time do Botafogo. Estava pensando nisso e depois eu vi o Mauro César Pereira comentando lá no Twitter também. O time do Botafogo hoje é um time que performa menos do que pontua? Porque, cara, ontem era pra ter perdido do América, assim como os outros 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro que não perdeu. E eu concordo plenamente, porque pra mim ontem foi a pior partida do Botafogo. Jogou muito mal. Praticamente achou o gol, a América dominou o jogo, assim como ele fez no meio da semana. E aconteceu do Botafogo no finalzinho ali, no escanteio, saiu o gol de empate. É engraçado que boa parte do ataque do América é de ex-jogadores do São Paulo, né? Boa parte do time do América titular de quarta e de ontem é de jogadores de São Paulo. Aloísio, Paulinho Boia, aquele Henrique Almeida que passou por 25 times. Bom jogador, Lucas Cal o Lucas também. Cal, hein? O Henrique Almeida é horroroso, mas o Lucas Cal é um bom Então jogador.
Eu acho que talvez seja um dos motivos desse time perder tanto gol, né? Não, pior que nem ele que chuta, cara. Mas ontem o Botafogo, cara, saiu muito no lucro por ter conseguido esse empate. Jogou muito, muito, muito mal. E é complicado pro América, né? Cara, você pega aí na Libertadores, primeiro jogo contra o Tolima lá, que foi aqui, né, no Independência. Tava ganhando até os 39 do segundo tempo, tomou a virada, perdeu o jogo. Jogo contra o Galo, no Mineirão. Foi garfado, tomou o gol de empate. Joga contra o Tolima, abre 2-0 e toma 2 gols. Sabe, é difícil de explicar. Lembra o Ceará, no Campeonato Brasileiro pelo menos, né, que consegue desenvolver um bom futebol, mas acaba não pontuando. Mas de certa forma o empate até que não saiu ruim pro Botafogo principalmente. O Botafogo foi bom, ficou ali com 12 pontos, é o quinto colocado, não pode mais ser ultrapassado essa rodada. E o América ficou ali de olho, ainda tá indo no lugar, tem 10 pontos, mas mesmo assim foi um jogo sofrido de assistir, viu? Para um sábado, 9 horas da noite, você tem que estar muito afim. Eu acredito que o próximo jogo que a gente vai falar, que foi o mais sofrido de assistir, de ouvir, de ver os melhores momentos. Você tem ideia, os melhores momentos. Já quer chamar o próximo jogo? Ah, chama. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar, na fase boa? Eu. Ô Neto, eu na fase boa, eu. Cuiabá Internacional, 1-1 na Arena Pantanal. Cara, se eu te contar que eu vi os momentos do jogo, era um vídeo de 2 minutos. E eu consegui cochilar. Então, não tem explicação do que foi esse jogo, porque foi um jogo muito chato. Pelo amor de Deus, eu já esperava escolhi por isso. ver o do América, né? Acabei não assistindo do Inter. Que teve lei do ex, né? Valdívia fez o gol do Cuiabá e o Carlos de Penha fez o gol do Internacional. Meio que a gente já esperava, pelo menos eu já esperava, por ser 2 times de características de certo modo parecidas. O Inter do Mano Menezes, ele vai ser isso, não vai ser aquele time criativo, e o Cuiabá muito menos. Então se tornou um jogo merda, e o Inter, inclusive, ele teve a chance no final do jogo de sair com a vitória se eu não lembro quem estava no lance que o Wesley, a bola veio servida pro Wesley, e o Wesley Moraes, né? O jogador do Inter apareceu do nada e entrou na frente dele. Foi uma bagunça que era ele já não faz gol, né? Foi exato. O alemão que entrou na frente dele. Então, ele já não faz gol, ele já não entra, e quando ele entra acontece isso, então é complicado, né? Sabotaram o Wesley Moraes. Cara, foi difícil, eu fico imaginando pra galera que edita lá os vídeos no GE, difícil achar os melhores momentos desse jogo. Candidato ao jogo merda da rodada, foi bem ruim mesmo. Talvez até do ano. E a lei do ex, ela não falha, né? Jodito Valdívia foi lá e marcou pro Cuiabá ainda no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo? Não, foi no segundo. Pô. Não, foi no comecinho do segundo. A lei do ex não falha, mas o goleiro do Inter, pelo visto... Mas o Daniel falha, viu? E como falha. Visto. E teve jogador expulso também, né? O João Lucas foi expulso pro Cuiabá também. Muito jogador expulso nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu achei uma rodada tecnicamente abaixo do que vinha sendo, mas o que sobrou de pancada, meu amigo, tamo bem, viu? Tamo bem nesse quesito. Empate ruim pros dois também. Todos os empates dessa rodada, se você for parar pra pensar, foram ruins pros dois. O Internacional, que não ganha há 4 jogos, ficou ali com... Detalhe, não ganha 4 jogos e empatou todos os 4. Ficou ali com 10 pontinhos na 11ª colocação. O Cuiabá tá perigando ali na zona de rebaixamento, é o primeiro time fora dela. Também não ganha 4 jogos, de 16º com 8 pontos. O Cuiabá que demitiu o Pintado, né, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi na última rodada. Já não tinha o Pintado contra o São Paulo. E se eu não me engano, não trouxe... Tá com o interino ainda no comando do clube. O Cuiabá ganhou no meio de semana, não ganhou? Cara, se eu não me engano, ganhou sim de 2-1. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi até de virada, se eu não me engano. Eu não lembro se tem chance ainda de classificar. Não tem, tá fora já o Cuiabá. É só o goianiense mesmo. Só o goianiense, exatamente. Tem Sul-Americana no meio de semana, né? Bom, graças a Deus, São Paulo já tá classificado, então... Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui, manda chamar o piado do Somália, caralho! E falando nisso, vamos para a primeira rodada de palpites, fechando os jogos de sábado, então, com esse Cuiabá Internacional. Bora. Vamos lá, vamos começar com a Sul-Americana. Vamos inverter a ordem dessa vez. Santos jogando, se vencer, se classifica contra o Banfield dentro de casa, terça-feira, 7h15. Vai vencer.
Vai dar Santos. Também acho. 2-0 Santos. Internacional e 9 de outubro, valendo vaga pro Inter também, caso ele vença a sua partida. O Inter que é o líder do grupo, mas tá empatado com o Guairenha, né? Cara, como o Inter ele ganhou o último jogo do Medellín, mas como o Inter só empata, então eu vou apostar num novo empate do Internacional. Cara, eu acho que o Inter ganha 1-0. Valendo vaga também, LDU e Atlético Goianiense no Equador. O Goianiense tem 12 pontos, a LDU tem 10. Esse jogo é aquele jogo que vai surpreender, hein? Eu acho que dá LDU. Eu ia falar isso também. Acho que a LDU elimina o Goianiense. São Paulo já classificado também e Ayacucho. Meu Deus. Quarta-feira, 7h15 da noite. O cara que for pro Morumbi assistir esse jogo, ele, cara, tem que ir de graça. O São Paulo tem que dar o ingresso pra ele. Vai dar São Paulo. Com certeza eu acho que vai jogar com o time totalmente reserva. Mas vai dar 1-0 São Paulo. Eu vou de 2-1 São Paulo. Melhor jogo dessa rodada, hein? Valendo vaga na Argentina, Independiente, o Rei de Copas e Ceará. O Ceará pode perder por até 1-0, que ele está classificado. Cara, eu acho que vai dar empate também. Eu vou de empate também. 1-1 esse jogo. Vai ter golzinho. Aí a gente tem também o Cuiabá, que já tá eliminado, né? O Racing ali tá brigando com o Melgar para se classificar. Mas de qualquer forma enfrenta o Melgar fora de casa. Eu acho que o Cuiabá não vai segurar não. 2-0 Melgar. Eu tô contigo também, 2-0. E aí para fechar, o Fluminense precisa de um milagre para conseguir a classificação, já que não venceu na última rodada. É o terceiro colocado com 8 pontos, enquanto o Júnior Barranquilla tem 10. A diferença é que o Fluminense enfrenta o Oriente Petroleiro, que já está desclassificado, enquanto o Júnior e o União de Santa Fé vão tentar tirar pontos ali um do outro. Mas o Fluminense ele precisa de uma derrota do Júnior e de quantos gols ali, mais ou menos? Não, na verdade, se o Júnior perder, o Santa Fé passa, porque o Santa Fé tem um ponto a mais que o Fluminense. Então ele teria que torcer por um empate, e aí ele teria que tirar a diferença no saldo de gols. O problema é que o Júnior tem 6 de saldo e o Fluminense tem 1. Eu confio no milagre, 5-0 Fluminense. É isso. Eu, cara, vou de 1-1 esse jogo. Eu acho que vai dar problema pro Flu, de verdade. Eu acho que vai ser 1-1. Porque quando o jogo é muito ganho assim, o Diniz não consegue performar. O Diniz já chegou no momento que o Will gosta de críticas ao mestre. O Diniz, ele brilha no caos, entendeu? Se é muito fácil, ele se complica. Você tem um ponto muito, muito importante a ser discutido. Então, 1-1 Fluminense e Oriente Petroleiro no Maracanã. O Fluminense, consequentemente, será eliminado da Copa Sul-Americana. E Lucão, a gente acertou praticamente todos os últimos palpites, né? Do último episódio. Pois é, né? Me redimi, né? Depois de uma semana catastrófica, lastimável. Mas vamos lá, cara. Semana de clássico, não tem amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né? Defendendo os Bambi lá, eu do lado de cá, torcendo. Defendendo os Bambi, né? Não sai uma gente de gambá. O Marco Aurélio cansa de chegar no presidente e chamou o Corinthians de gambá. Arena Corinthians, ou Neoquímica Arena, melhor dizendo. Corinthians e São Paulo, 1-1. O que o senhor achou dessa partida? Eu vou até beber água que tô voltando a ficar nervoso do jogo. Pronto. Achei um jogo bom. O São Paulo dominou o primeiro tempo e o Corinthians dominou o segundo. Pela primeira vez, eu acho que eu concordei com o Casagrande em alguns aspectos. Tanto no que ele falou que o Corinthians só joga um tempo. Isso é verdade. E outra que é um ponto a ser bem discutível pela falha no gol. Disseram que foi a melhor partida do Alisson. Mas, enfim, Cássio foi o destaque do jogo. O São Paulo, o momento que ele estava com os 3 zagueiros ali, ele jogou muito bem. No segundo tempo, que teve a genialidade do Rogério, beleza. A ideia assim, que ele quis de tirar alguns jogadores. Por exemplo, eu não teria mexido já na virada do segundo tempo. Eu entendo ele ter tirado o Luciano porque o Éder, ele meio que marca, ele faz uma função tática ali melhor, apesar de ser mais velho e mais pesado. A substituição do Rafinha ali, eu achei que ele acertou, apesar do Rafinha ter falhado no lance do gol também, que eu fiquei muito puto. Aí vem o episódio do controle quebrado. E o Patrick no lugar do Reinaldo também achei, beleza, ok. Só que eu teria mantido os 3 zagueiros. Não ter jogado o Léo para lateral esquerdo, até porque no primeiro tempo o Reinaldo e o Alisson, eles estavam deitando ali no lado esquerdo. Então o Rogério, ele mexeu mal, ele conseguiu piorar quando ele tirou o Nestor, não achando que o Gabriel Neves fez uma partida ruim. Eu achei péssima a partida do Gabriel Neves. Eu achei que ele,
foi mais do Ele mesmo. tava na lua. Sincero- Acho que ele não sabe que era um clássico, né? Sinceramente, eu achei que ele foi mais do mesmo ali. Beleza, você quer pôr um volante ali, meio que fechar a casinha. Só que eu acho que ali teria que ter tirado o Alisson, não o Nestor. Não, Nestor, concordo. E quando o São Paulo ele desfez ali dos 3 zagueiros, desfez do Nestor, o Corinthians dominou o meio do campo e aí o lance do controle quebrado foi o lance do gol. Que o Rogério ele falou com o Rafinha no banco o primeiro tempo inteiro para o Rafinha fazer o que o Igor Vinícius não estava fazendo. O que ele fez? Ele deixou ele e o Alisson. Nenhum dos dois acompanhou o Piton e cruzou pro Adson, que, cara, ele entrou, nossa, ele tava fazendo uma partida horripilante e ele ganhou uma bola de cabeça com 1,60. Então, foi o motivo da minha ira. E o final do jogo, e o São Paulo ainda teve uma chance, mas o Cássio salvou, né? Pois é, vamos lá. Para começar, sobre os treinadores. Vitor Pereira escalou mal e mexeu bem. Rogério Ceni escalou bem e mexeu mal. Coloca o Ceni como principal culpado deste empate de hoje. E acho que o São Paulo nunca esteve tão próximo de quebrar o tabu em Itaquera como nesse domingo. E aí entra a questão também do Manuel Cássio, que pegou tudo que poderia ter pego. Só no primeiro tempo São Paulo poderia ter saído ali com uns 3-0, que foi muito superior. Não teria mexido no intervalo, e se tivesse mexido não teria mudado o esquema de jogo, que a partir do momento que o São Paulo sai da sua 3-5-2 para uma 4-4-2, ele chamou o Corinthians, perdeu o meio campo e consequentemente tomou o gol de empate. Ainda poderia ter saído com a vitória? Poderia ter saído com a vitória se o Cássio novamente não estivesse pegando tudo. Não tô criticando, quer dizer, eu tô criticando o Ceni sim, porque não, hoje ele não escapa. Hoje infelizmente, ele não escapa. Mas, como um todo, a temporada de ambos os treinadores, na verdade, tanto do Vitor Pereira quanto do Rogério Ceni, são positivas. O São Paulo foi até a final do Campeonato Paulista, o São Paulo tá vivo nas 3 competições que ele tá jogando, sabe? É o 3º colocado brasileiro, classificou na Sul-Americana jogando com o time reserva, está nas 8ª da Copa do Brasil. O Vitor Pereira demorou um tempinho para esse Corinthians dele engrenar, mas, cara, é o líder do brasileiro, dificilmente perde uma partida, sabe? Não é um time que toma muitos gols. Acho que ele pecou na escalação hoje, principalmente sendo um clássico, mas ele soube responder a partir das mudanças que o Rogério Ceni fez no intervalo. E se não fosse o Cássio, de qualquer maneira, o São Paulo teria vencido hoje, então, cara, é um empate com gosto de derrota, porque tinha total condição de ter vencido o Corinthians. Eu concordo plenamente e eu acho que às vezes não é a primeira vez que o Rogério ele meio que mexe mal ou ele adota ou faz com que o time adote uma postura de tipo fazer o máximo para segurar o resultado. Foi assim até o jogo de volta contra o Palmeiras foi assim. A estratégia que ele traçou, eu acho que não condiz muito com o perfil de São Paulo. Cara, faltou ousadia pra mim hoje. Sim, eu concordo. Porque esse time do São Paulo, quando ele pressiona, ele rende muito mais. Quando ele continua dominando as ações, ele rende muito mais do que quando ele abaixa as linhas, recua, deixa o time adversário jogar, porque o São Paulo, ele tem oscilações ali durante o jogo que às vezes beira até o amadorismo. Tem lance que você olha assim, porra, o pessoal tá desligado demais. Até o cara que tipo, entrou no meio do jogo ali tá totalmente desligado. E um outro ponto que eu tava pensando no decorrer do jogo você acredita que pro Corinthians, até pela sequência dos clássicos, acho que o Corinthians não ganhou nenhum clássico ainda esse ano. Não ganhou, e foi o primeiro empate também, até então só tinha perdido. Eu não acho que acho que cabeça para esse time do Corinthians, porque o gol do São Paulo ele sai numa falta imbecil do Queiroz. O Reinaldo tava na lateral, né? Ele não tinha como evoluir ali, a bola já tava saindo, ele vai dar um chute no Reinaldo, que foi o lance que originou o gol. Não acho que falta cabeça, mas eu acho que falta concentração, algo que não vem faltando, por exemplo, na Libertadores pro Corinthians. Mas falta esse time entrar em clássicos jogando mais concentrado, entendeu? Eu acho que é um time que é muito pilhado. É porque a gente vê o São Paulo, ele não tá, tipo, ele não é um exemplo assim, mas ele não é aquele São Paulo de antes que, os caras parecia que ia ter um treco jogando.
Não é um Palmeiras também que o Palmeiras é completamente centrado. Mas você vê alguns lances assim do Corinthians que, sei lá, o cara parece que tá jogando. Eu acho que às vezes nem em Várzea o pessoal faz isso. O lance do Queiroz, o lance do Maicon também, que ele fez a falta no Patrick e ainda deixou a perna tipo, bater na cabeça do Patrick ali, sem motivo nenhum, sabe? Às vezes eu acho que o Corinthians ele pode dominar os jogos, mas ele se prende a uns detalhes muito bestas. E falando em detalhes também, o lance do primeiro tempo, do possível pênalti. O que você achou? Muito pênalti. Eu confesso que eu também não entendi o pessoal da cabine falando que foi involuntário e ainda questionando, ele teria que deixar a bola bater na cara dele? Teria, porque o Renato Augusto fez uma defesa. Exato. O Cássio fez uma defesa igual. Não tem como dizer que não foi intencional. Ele olha pra bola e ele vai com as duas mãos na bola, entendeu? Ele vai com as duas mãos na bola. Exato. O gol do Corinthians também no primeiro tempo, aquele gol que estava impedido, se ele não marca a falta também no lance do jogo com a Arboleda, é sacanagem. Exato, não, exatamente, cara. De verdade. Pode me chamar de clubista aí, cara, tô nem aí, talvez eu seja. Mas acho que se é o contrário, ele teria marcado. Com certeza, ainda mais o Corinthians jogando em casa, com certeza. Exato, acho que se é o contrário. Eu confesso que eu não escutei a explicação da central do apito, porque você sabe que eu coloco no mudo quando a central do apito começa a falar. Mas... Então, é porque o lance, são dois lances num só, né? Tem o Jô, meio que foi tirar a bola bate no braço dele, mas esse lance do Jô, beleza, foi totalmente involuntário, e ele tá com o braço junto ao corpo, mas o Renato, ele tá no chão, e ele defende, ele faz uma defesa que o Cássio fez. Ele tá vendo a bola, pô. Exatamente. Não foi no susto, entendeu? Ele tá vendo a bola. E meio que a justificativa foi o lance do Jô, foi isso que eu expliquei, e o do Renato Augusto foi que, tipo, a bola não ia em direção ao gol, foi totalmente involuntário e culminou com essa frase que eu disse. Você vai deixar a bola bater na sua cara? Foi exato. Vai. Praticamente isso. Exatamente. Porque então, se esse lance tá acontecendo na área do São Paulo e essa bola sobra pro Renato Augusto no chão, ele não vai colocar as duas mãos na bola. Não, com certeza. Entendeu? Cara, foi intencional. Ele colocou a mão porque ele quis. Pênalti. Simples assim. Mas a arbitragem no futebol brasileiro é isso. Me surpreende o VAR vendo o cacete da imagem. Ele tá vendo que o Renato Augusto tá olhando pra bola e ele fala que não foi, cara. É bizarro, é bizarro. Sabe, não tem como, achei pênalti claríssimo. E se São Paulo tava 1x0 já? Não, né, tava 0x0. Não tava 0x0. Mas, pô, São Paulo poderia ter saído com 2x0 do primeiro tempo, entendeu? Até foi como eu falei, até 3, mas de verdade, pode não ter que... Eu não ligo muito pra esse negócio de tabu, isso aí é mais pra torcedor ficar enchendo o saco, mas eu tô satisfeito com esse empate, porque a gente já viu atuações do São Paulo muito piores do que essa na Neoquímica Arena, muito piores mesmo. Sim. E é um São Paulo que meio que ele voltou ele reaprendeu a jogar clássicos, né? Exatamente, talvez seja a maior virtude do Ceni quanto a esse elenco, sabe? Eu acho que é a forma com que ele trabalha esse grupo para jogar clássicos. E você tem, por exemplo, jogadores que contra o Palmeiras ali na final do Campeonato Paulista foram muito mal, né? Rodrigo Nestor, Igor Gomes, mas que hoje tiveram uma postura muito diferente em clássicos. Confesso que eu tinha um certo receio quanto a esses caras como titulares. Jogando muito bem. Mas que foram muito bem. E não teve... tudo bem, o Rafinha e o Alisson ali poderiam ter marcado, mas não foi um erro grotesco, sabe? Coisas do tipo. O Corinthians estava no melhor momento do jogo, consequência das modificações ruins que o Ceni fez, e chamou o time do Vitor Pereira pra cima, então uma hora ou outra esse gol ia acabar saindo. Poderia ter, não ter naquele lance, poderia ter sido no lance seguinte. Então, dadas as circunstâncias, acho que a vitória do São Paulo seria mais justa, mas o empate, pela forma com que o São Paulo se comportou no segundo tempo, também está de bom tamanho. Cara, eu concordo. Vamos ver agora os próximos jogos do São Paulo, como que vai ser. A decisão do Corinthians, né, que já tem Liberta no meio de semana também, é o último jogo. E então, vamos ver como é que esses dois times vão seguir depois desse empate. Perfeitamente. O Corinthians, então, que dorme mais uma rodada na liderança do Paulista, 14 pontos, e o São Paulo tá ali logo atrás em terceiro lugar com 12 pontos. 5 times com 12 pontos, né? Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo embolados ali no G4, todos atrás do Corinthians. Caleri que marcou de novo e é o artilheiro isolado desse Campeonato Brasileiro com 7 tentos em 7 rodadas. Eu tô tranquilo, tá nada, meu filho. Quem tá tranquilo tem que ficar em casa. Aqui o cara tem que estar ligado. Eu tô nervoso todo dia.
E Lucão, chegou a hora de falar daquele que é amado por muitos e odiado por outros. O Fluminense de Fernando Diniz venceu o Fortaleza no Castelão 1-0, gol do Luiz Henrique, com direito a um gol anulado para cada lado. Você viu os lances desse jogo? Vive sim, cara, Fortaleza, eu já vou cravar aqui que vai ser um dos rebaixados esse ano. Ô, louco! Mano, o time não ganhou, acho que tem 1 ponto em 7 partidas. 1 ponto em 6 jogos, na verdade. Tem um jogo a menos. Então, tem um jogo a menos. Então, eu acho muito difícil. Porque ele acha que ele não entrou nas suas melhores condições. Ele nos falou disso. Ele está sendo preparado para o dia 10. Não tem nada Ele não vai jogar, porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão. Era o jogo de hoje que ia jogar. E sábado vão jogar outros jogadores. Ele não tá. Vamos fechar então, Lucão. Bora. Jogo das 19 horas, jogo isolado. Atlético Paranaense 2 gols do Terans. Avaí 1. Sem dúvida o lance mais inusitado da rodada, né? O William Potker cobra um pênalti de cavadinha, o Bento defende e aí pênalti de novo logo na sequência. O que você achou aí dos comandados de Luiz Felipe Scolari, que começou a reagir? Eu consegui ver um pouco do primeiro tempo, que eu tava assistindo na live do Casimiro, porém eu não sou inscrito, né? Aí deu o tempo do gratuito e quando tinha que se inscrever eu não quis recorrer ao... É que você não é sub do Casé. Eu não sou sub de tanta gente. Mas enfim, o Atlético até o momento que eu vi, até o primeiro tempo ali, que fez o gol com o Terans, ele tava jogando melhor, teve chances até de fazer mais gol, né? E esse lance foi muito inusitado. Mas o time vem reagindo, né? Ganhou na Liberta, ganhou hoje. Será que já o time já está sentindo o dedo do treinador? Cara, sim. Foi aquilo que a gente já comentou. Não acho que o Felipão é a escolha certa, mas minimamente ele sabe motivar um grupo e sabe ter um time consistente, digamos assim. Coisa que faltava para esse time do Atlético Paranaense. Então, ganhou no meio de semana, tá vivo na Libertadores, tem tudo para se classificar. Vence hoje no Campeonato Brasileiro. Das últimas 4 rodadas são... Não, na verdade, das últimas 5, são 3 vitórias e 2 derrotas. Então, a situação é melhor do que era com o Carille e também com... Putz, esqueci o nome do treinador agora. O Valentim? Valentim, perfeito, exatamente. E o Avaí, cara, mesmo com as suas limitações, perdeu o jogo, mas complicou pro time do Atlético Paranaense e tá ali em 10º lugar da tabela. Perdeu os últimos 2 jogos. Sim, perdeu os últimos 2 jogos. Mas perdeu um jogo pro Paranaense e acabou... Aí essa derrota realmente... É complicado perder pro Juventude dentro de casa. Mas tá lutando, sabe? Tá brigando, mesmo com talvez o pior elenco da Série A do brasileiro. Sim, ele tá sendo aquele time competitivo que eu confesso que pelo menos eu não esperava. Mas ele tá vendendo caras derrotas, né? Mas é que, por exemplo, na próxima rodada já pega o Atlético Mineiro. Complica. E aí depois pega o São Paulo na ressacada, sabe? São partidas em que ele dificilmente conseguirá pontuar, mas ele briga. E aí o Paranaense já dá uma respirada, tá ali em 12º, 9 pontos, 1 pontinho só do Avaí. Como eu comentei, deu uma melhorada na Libertadores, provavelmente passe. Então, ao menos nesse primeiro momento, o efeito Felipão surte algum resultado nesse elenco do Atlético. Que a gente já comentou aqui também, eu falei pra você, não acho que é um elenco ruim. De verdade, não acho que o Atlético Paranaense tem um elenco ruim assim, para estar mal da forma com que ele estava. É questão das peças que ainda sobram ali com qualidade, delas jogarem, né, do time se encaixar. Nem, por exemplo, hoje o Coelho jogou o Christian, que também que eu acho que é um bom jogador, o camisa 9 que chegou, o Canóbio, ele precisa mostrar mais futebol, que eu confesso que eu ainda não vi, assim, pelo que eu... Fez gol no meio de semana, primeiro gol dele pelo Paranaense. Sim, mas eu acredito que ele possa render mais, precisa render mais, né? Assim como o seu colega de ataque, que o nome não irá ser mencionado. Mudou, você viu que ele mudou o número da camisa? Agora ele é o 92. No brasileiro ele joga com a 92. Na Liberta que ele joga com a 5, se eu não me engano. Esse cara é errado em vários sentidos, mas tudo bem. Numerologia, né? Tô vendo os números dele. Não, mas é isso, cara. O Atlético, ele precisa render, né? Porque tem uma decisão da Liberta que eu acho que tem chance ainda de se classificar. Tem. Tá em segundo lugar do grupo, tem como passar. E tem o campeonato aí, o decorrer do campeonato pra mostrar, pro Felipão mostrar pro que veio. Seguindo esse ritmo aí com o Felipão, termina ali no meio de tabela, sabe? Sem sustos. Pô, eu acho que você tem tudo pra ser um bom treinador.
Mas o treinador é você. Sim, pois é. Não, você viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito você conhece bem, você pode ser um grande treinador. Então, Lucão, finalizamos aí as 10 rodadas desse Campeonato Brasileiro. Fechamos aí com o G4, com 3 paulistas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Galo. E ali na zona de rebaixamento, Goianiense, Juventude, Ceará e Fortaleza. Vamos para mais uma rodada de palpites e depois o calvo da rodada? Bora. Começando então com Libertadores da América dessa vez, valendo vaga Nacional do Uruguai e Bragantino no Uruguai. Vai dar Nacional. Eu vou de Bragantino 2-1 e o Bragantino passa. Se o Bragantino perder, ele tá fora. Próximo... O quê? Só uma dúvida. Se o Vélez ganhar do Estudiantes, eu acho que o Bragantino também tá fora, não tá? Depende do saldo de gols. Ah, sim. Não, beleza. Era Eles só essa dúvida mesmo. Tá só o Estudiantes tá bem nesse grupo. De resto, tá todo mundo ali na degola. Vamos então de Palmeiras e Deportivo Táchira. Palmeiras, melhor campanha do primeiro turno. O Palmeiras vai ganhar de novo, a gente só não sabe de quanto, né? Porque ganhou de saldo de 1-0 do Emelec, que eu já não esperava muito. Palmeiras que tem incríveis 19 de saldo de gols. 19. O Palmeiras tomou gol nessa Libertadores, acho que tomou 2 gols, né? Tomou 2. E o Palmeiras, ele ainda pode perder a primeira colocação geral, né? Mas eu acho difícil, muito difícil. O Palmeiras vai ganhar de novo aí uns 3-0 para cima do Deportivo Táchira. Flamengo já classificado também e Sporting Cristal. Nossa, é aquele jogo que o Flamengo ele pode ganhar para ter uma colocação melhor, um chaveamento melhor ali, né? Mas é o típico jogo que o Flamengo perde e complica mais ainda essa crise que o time vive. Cara, eu vou de 1-0 pro Flamengo. Vitória magra pra cima do Sporting Cristal. E agora, hein, Lucão? Colo-Colo e Fortaleza, confronto direto pela segunda colocação. Fortaleza que no momento é o segundo lugar. Um empate classifica o Fortaleza. Eu vou de Fortaleza. Acho que esse jogo será 2-2. Eu vou de vitória do Fortaleza, assim como eu fui na semana passada. Mas ali é meio horroroso. Atlético Mineiro e Tolima. Atlético também já classificado, chegou ali a 11 pontinhos, mas dificilmente o Tolima vai tirar o saldo, né? Mas se ele perder, eles vão ficar empatados ali com 11 pontos cada um. Não, acho que dá Atlético de novo. Também. 2-0 pro Galo e o Hulk vai fazer um gol de cavadinha de novo. Assim como todo jogo. Atlético Paranaense e Caracas. Atlético Paranaense é o seguinte. Como está o grupo do Atlético Paranaense? O Libertad e o Atlético têm 7 pontos. O The Strongest e o Caracas têm 6. Ou seja, os 2 primeiros colocados podem ficar de fora caso eles percam as suas partidas. Você acha que o Furacão vence o Caracas? Acho que vence. Vence, o Felipão sai xingando todo mundo. 2-0 pro Atlético Paranaense, um gol do Terans, de pênalti. Corinthians... Só mais um. Corinthians e Always Red na Neoquímica Arena. Corinthians que ainda pode ficar de fora. Atualmente o Corinthians é o segundo colocado do grupo. Tem 3 a menos de saldo que o Deportivo Cali. Mas o Cali vai enfrentar o Boca Juniors, né? Então, difícil o Corinthians perder essa vaga. Se o Corinthians perder, eu acho que vai ser... Nossa senhora, vai ser um negócio muito pavoroso. Só se ele perder por... Só se ele perder pro Always Red. Porque se ele empatar e o Boca ganhar do Deportivo, o Corinthians passa do mesmo jeito. Então eu não vejo o Corinthians fora da próxima fase e nem perder nesse jogo. Acho que são coisas que nem o Doutor Estranho em vários multiversos, vários universos, ele verem um resultado diferente. Tô contigo nessa, 2-0 pro time do Corinthians. Lucão. Oi. Quero saber agora de você. O seu destaque positivo, o calvo da rodada e o seu destaque negativo. Um é calvo e o outro é cabeludo, né? O positivo é o Cássio, ganhador do calvo da rodada. E o negativo é o Rogério, né? Acabou com o jogo de São Paulo. Cara, eu tô contigo nessa. Que o destaque pro Cássio pegou tudo que ele podia ter pego nesse jogo. E negativo o Rogério. Se não fosse essas mudanças, eu acredito que o São Paulo teria quebrado o tabu e seria o líder do Campeonato Brasileiro neste momento. Lucão, manda aquele abraço aí pros seus fãs, pra sua família, entendeu? Pra gente embalar aqui mais uma edição. Então
Mais uma vez, obrigado a quem está nos acompanhando. Volto a repetir, todo final de episódio vai ser isso. Segue a gente nas redes, compartilha com a galera aí, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube, dá o like no YouTube, se inscreve no canal, ativa lá a notificação. A questão do Deezer é só que ele, por exemplo, a gente vem postando os episódios toda segunda-feira. O Deezer, ele demora um pouco para sincronizar e pode ser que apareça a notificação um dia depois. Mas tem o YouTube, tem o Spotify ali, você consegue ouvir numa boa, o áudio ótimo. E quando eu fizer a divulgação, eu vou deixar a chave do Pix para quem quiser ajudar eu a comprar um outro controle para minha TV. Que já é o terceiro. E por isso. Eu vou mandar uma cartinha pra ele. E é isso. Perfeito, Lucão. Faço das suas palavras as minhas. Então, pessoal, você que nos escuta, compartilha, segue, manda pros amigos, pra família, pra ajudar na divulgação, beleza? Muito obrigado pela participação e audiência de sempre. Vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima segunda. Um forte abraço e até a próxima.